Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, pode soltar, João, a tela. Nós estamos compartilhando aqui, deixa eu ligar aqui, muito bem, uma série de mensagens que serve para preparar o nosso coração para a cantata do domingo que vem. Vai ser um culto com formato diferente e eu tenho pego esse tema, Jesus como rei, um rei diferente. E Mateus, hoje nós estamos encerrando essa série de 3 mensagens, uma série assim de fôlego bem curto. A primeira mensagem foi Mateus 1, de 1 a 17, a origem de um rei. Também foi um tempo primoroso aqui. Domingo passado, Mateus 1, 18 a 25, o tema foi o Natal de um rei. E agora, Mateus 2, de 1 a 12, presentes para um rei. Então acompanhe a sua Bíblia, com a sua Bíblia aí, por favor, não fique sem, não é? Fique você atento aqui fora. Muito obrigado porque você veio. Final de ano a gente sente a falta de tanta gente viajando, mas que bom que você veio e está atento aí para ouvir a palavra. Chame seu filho, sua filha, para ficar do seu lado, principalmente adolescente, junior, ou ainda criança que não se adaptou ainda ao culto infantil. Mas vamos acompanhar juntos essa mensagem e a leitura da palavra de Deus. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-mo, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Continua com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Deus, por favor, capture a atenção de cada junior, adolescente, jovem, adulto, homem e mulher. Estejamos, ó Pai, certos de que este é o tempo de ouvirmos a sua voz e prepararmos o nosso coração para celebrarmos o Natal como o Senhor deseja que o façamos. Por favor, meu Deus, se conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A grande tentação, amados, de lermos textos tão conhecidos nessa época do ano, é da gente ligar um automático, um comando automático no nosso cérebro, e da gente não se abrir para aprender através dos detalhes, porque a gente julga que conhece a passagem.
Mas eu estou aqui tentando passar para vocês, nesta série que terminamos hoje, de que esse texto está escrito justamente no Evangelho de Mateus para atender a um propósito teológico. Há um propósito muito claro aqui. E Carlos Oswaldo vai estar nos ajudando aqui, já falecido, mas deixou uma obra grandiosa, a obra da sua vida, foco e desenvolvimento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E Carlos Oswaldo vai dizer de que essa descrição que temos aqui é um dos meios usados por Mateus para apresentar paralelos entre a indiferença e a oposição ao Messias por parte da liderança religiosa judaica. Os escribas e sacerdotes, eles sabiam do nascimento de Jesus. Estavam, amados, só para você ter uma ideia de geografia, a 10 quilômetros do local do nascimento do Messias. Mas eles simplesmente não se importavam. Herodes o Grande, daqui a pouco eu vou falar sobre esse personagem sanguinolento, planejou então eliminar ainda no berço o rei, porque se sentia ameaçado, uma vez que ele já havia recebido de César Augusto a nomeação, o imperador de Roma na época, a nomeação como rei dos judeus. E só para adiantar, Herodes então buscava uma aproximação com as tradições judaicas, uma vez de que ele não era judeu de sangue puro, ele era também idumeu, descendente de Esaú e não de Jacó. Então Herodes aqui, também chamado de Herodes o Grande, também queria conhecer a Jesus, mas o queria por motivos escusos. A nação judaica estava preocupada com uma crise de fúria de Herodes, uma vez de que se ele havia mandado matar a mulher e os 2 filhos, quantas pessoas mais ele estaria desejoso de matar para se manter no poder. E aí mais tarde ele vai planejar e executar uma chacina sem precedentes na história. É só você seguir a passagem em casa ou ouvir amanhã o meu Comece Bem a Semana, que vou estar falando sobre essa chacina. Então esse é o contraste dramático. Mas qual o contraste? Eu só falei da oposição dos judeus e do desejo de Herodes de matar. O contraste aqui são os gentios, os, entre aspas, pagãos, os persas ou babilônios, vai depender da sua linha de investigação histórica, os estrangeiros, os magos do Oriente, que caminham milhares e milhares de quilômetros porque haviam visto, lido, e aí eu sigo em particular a interpretação de que eram magos babilônios, onde hoje é o Iraque, e que haviam assim, certa feita, de maneira assim fortuita aos olhos humanos, mas providente aos olhos de Deus, consultado algumas escrituras sagradas e encontraram um livro de um tal Daniel. E outros livros mais dos judeus, e identificaram de que haveria um sinal no céu, quando o Messias, o rei prometido, estaria próximo do seu nascimento. Me parece, amados, aqui um contraste, e Carlos Oswaldo salientou muito bem, de que a 10 quilômetros de distância, os judeus ignoravam a Jesus. Milhares e milhares de quilômetros de distância, os gentios, os magos, reconhecem a Jesus como rei, o adoram como rei e vão na própria cidade que o Filho de Deus deveria nascer, de acordo com a profecia. Tinha que ser Mateus, porque o tema do Evangelho de Mateus é Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis. A grande ideia, João Marcos, qual seria dessa passagem? Dando um clique aí, não sei se está bem visível, acredito que sim. Jesus como rei por excelência requer devoção exclusiva de seus súditos. Nós estamos falando, amados, de um rei. Nós estamos falando de um rei diferente.
Não se trata de um nascimento ou de um crescimento num palácio. Por isso que os magos foram até o palácio de Herodes. Porque me parece que até um determinado trecho da viagem, eles estavam seguindo a estrela. Daqui a pouco eu vou falar que estrela era essa, ou nem vou falar no sentido de fechar a questão, mas vou trazer algumas possibilidades aqui. Mas quando chegaram em Jerusalém, eles falaram, peraí, é óbvio, né? Vamos parar de ficar seguindo estrela e vamos até o palácio. Porque onde você iria, meu irmão e minha irmã, se você fosse procurar um rei? Você viria na Japuíba? Eu amo a Japuíba, mas não viria na Japuíba. Se alguém quisesse conhecer quem de fato governa o Brasil, iria onde? Iria na capital. Iria no Palácio da Alvorada. Vai ter novo dono aí o ano que vem. Dono não, proprietário. Os magos fizeram o que eu e você iríamos fazer. Por quê? Dá um clique aí, João Marcos. Eles estavam à busca pelo rei. É a primeira porção, versículos de 1 a 8. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eu já falei isso para vocês várias vezes, nesses meus 25 anos pregando mensagem de Natal. Nós não estamos diante do bebê Jesus. Ah, pastor, o presépio está errado. Tá, mas continua tendo, é bonitinho e tal. Mas aqui nós estamos diante de um menino de 2 anos de idade, que já estava engateando, andando, não sei, pulando. Esse era o tempo. Jesus já havia nascido 2 anos antes. Mas por que 2 anos? Porque Herodes mandou matar depois as crianças abaixo de 2 anos. Era o tempo do rei Herodes. Vieram alguns magos do Oriente. É uma outra questão também. Alguns magos. Não eram 3. Poderia até ser. Mas por que 3? A tradição fala por causa do ouro, incenso e mirra. Mas um não poderia ter carregado o ouro e incenso, o outro só a mirra? Não poderia ser 4? Não poderia ser 5? Alguns magos. E você não vai encontrar aqui a expressão reis magos. É verdade, o nome de Angra dos Reis é fake. Não é, professora Dani? É fake. Mas por que eles tiraram essa ideia de reis? Acompanha a passagem. Eles misturaram as profecias. Magos, reis, estrela. Tem gente que começa a viajar. E chegaram então no palácio e perguntaram, versículo 2: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Gente, eu adoro esta passagem porque eu fico imaginando quanto esses magos estavam de fato interessados em adorar a Jesus, porque eles foram politicamente incorretos. Como é que você chega num palácio de um rei dizendo, onde está o rei menino? Claro que Herodes iria ficar furioso. Claro que Herodes iria ficar perturbado. Ao saber disso, versículo 3, o rei Herodes perturbou-se com ele toda Jerusalém, convocou os principais sacerdotes, os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e aí que o pessoal foi para a Bíblia. Tem gente que é assim, né? Só vai para a Bíblia quando é provocado. E lá descobriram um texto de um tal Miqueias, que está lá escrito, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti, repita comigo, de ti, sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então, Herodes chama secretamente os magos, procura saber alguns detalhes com precisão, e versículo 8, envia-os a Belém, dizendo, ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, eu fico imaginando aqui a saliva no canto da boca do rei Herodes, né? Quando o achardes, venham e avisem-me,
para que eu também vá adorá-lo. Herodes, amados, como todo rei totalitário, não apenas rei, qualquer líder totalitário, ele acreditava por demais em si mesmo. Por isso que ele não enviou nenhuma escolta atrás dos magos, porque ele tinha certeza que os magos retornariam até ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o poder. Por isso que Rui Barbosa, o grande estadista, já dizia: quer conhecer um homem? Dá-lhe poder. Ele era cego de poder. Quem era esse Herodes? Foi um ousado empreendedor, fez gigantescas construções, construiu a cidade de Cesareia. Esse nome é homenagem a quem? Ao imperador César. Era uma simples aldeia de pescadores e pelo governo de Herodes foi transformada numa vitrine. Herodes foi o que construiu o templo em Jerusalém. Havia até um ditado entre os seus compatriotas dizendo o seguinte: se você não conhece o templo em Jerusalém, construído por Herodes, você não sabe o que é algo bonito. Você não tem consciência de beleza. Mas Herodes, a despeito de ter sido um administrador impressionante, tinha uma personalidade contraditória. Era um assassino, temendo golpe de Estado dentro da família. É golpe, é golpe. Ele mandou matar sua mulher, Mariane, mandou matar sua sogra, Alexandra, afogou seu cunhado, Aristóbulo, e estrangulou seus 2 filhos com Mariane. E pouco antes de morrer, matou o 3º filho, Antipater. Joséfo, o historiador, disse que ele foi um homem que jamais amou sua família. Ele havia recebido a nomeação do imperador, isso por volta aí do ano 37 a.C., governou até o ano 4 a.C., ou depois de... Aí, essa história de antes de Cristo, depois de Cristo, nesse período aqui, há uma confusão de datas. Mas o fato é que ele passou para a história conhecido como Herodes, o Grande. A pergunta dos magos impressiona, eu repito: onde está o rei dos judeus recém-nascido? A minha tese, como eu já cantei a pedra antes, é de que eles haviam lido Daniel 5:11 e Daniel 9:25. Em 5:11 está escrito: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel era uma espécie de referência para os magos da Babilônia. E magos aqui eram adivinhadores também, mais tarde foram conhecidos como charlatões também, mas na corte babilônica e na corte persa, eles ocupavam papéis de extrema importância no que diz respeito ao estudo das estrelas, dos astros em geral. Eram mestres em matemática, aritmética, eram conselheiros reais e estudiosos das escrituras antigas. Olha para mim, não era pouca coisa esses magos, não. Faziam parte do primeiro escalão dos principais reis da Babilônia e mais tarde da Pérsia. Daniel 9:25, não vou entrar em detalhes, obviamente, fala sobre as 7 semanas de anos, ou 62 semanas, e ali então me parece que, fazendo um cálculo, e Stuart Elliott vai escrever no seu comentário de Daniel, fazendo esse cálculo de uma maneira assim muito clara, quem ouviu o Stuart Elliott ou já leu o seu livro, tem aí na livraria, tá ok? Um só. Comentário de Daniel, de Stuart Elliott.
sobre as 70 semanas. E quem faz o cálculo, e esses magos eram entendidos, especialistas, fizeram o cálculo e chegaram à conclusão de, opa, é nesse tempo. Por isso que Herodes vai dizer com precisão o tempo que a estrela apareceu. Amados, porque olha para mim, Jesus não veio ao mundo atrasado, nem adiantado. E os magos então do Oriente pesquisaram as Escrituras. Havia também uma ardente expectativa nessa época, e o William Barclay vai me ajudar. Havia uma intensa expectativa entre romanos, entre gregos, entre todos os homens daquele período especial, que estavam de certo modo aguardando ansiosamente a vinda de um Messias, de um Salvador. Daí então, amados, nós temos esta menção dessa estrela no Oriente que vai servir de guia. E aí, amados, a pergunta que não quer calar é: foi um cometa? Isso dessa semana. Era o cometa de Halley. Ou qualquer um outro cometa. Alguns cientistas vão dizer, preste atenção, que foi uma conjunção planetária. Eu li a revista super interessante. Conjunção planetária. Ou foi um fenômeno puramente religioso? Uma doideira, uma insanidade. João Crisóstomo, Boca de Ouro, o maior pregador latino, um dos pais da igreja, disse o seguinte num dos seus sermões. Se segurem na cadeira. Como então, diga-me, a estrela poderia apontar para um lugar tão específico, o espaço de uma manjedoura e um barraco, sem que tenha descido das alturas e permanecido logo acima da cabeça do menino? E era isso que aludiu o evangelista quando disse: eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que foi parar sobre o lugar onde estava o menino. Amados, cometa, conjunção planetária, guiando homens do Oriente, do Iraque, onde hoje é o Iraque, até a Palestina, onde hoje não é o Estado de Israel, né? Porque Jesus não nasceu onde hoje é o Estado de Israel. Hoje é governado pelos palestinos. É uma outra questão que quero deixar você em crise. Mas é. E ali então, um cometa, uma conjunção planetária, se não for Deus. Aí tem gente que fala assim: mas pastor, o senhor é pastor, por isso só fala que tudo é Deus, Deus é soberano, faz isso, mostra na Bíblia. Eu mostro. Isaías 40, 26, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. O meu Deus, eu não sei se seu Deus é, mas o meu Deus chama as estrelas pelos nomes. Então ele falou: estrela tal, guia os magos até onde o meu filho nasceu. E a estrela falou: sim, senhor, eu vou. Ah, mas a base bíblica é pouca. Salmo 147, verso 4. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Ah, pastor, mas mais uma então, preste atenção. Jó 9, 7. O que fala ao sol e ele não nasce, e sela as estrelas. Foi Deus. Se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vidas eu diria e creria: foi Deus. Não poderia ter sido outra coisa. Esses magos, sacerdotes interessados no estudo das estrelas, você acha que se fosse cometa,
qualquer tipo de conjunção planetária, esses homens estudiosos não saberiam. Eles iriam seguir, amados, algo que fosse puramente explicável pela ciência? Não. Não. Eu sigo o pensamento de Orígenes, que vai dizer de que os magos tiveram acesso à profecia de Balaão, em Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Deus, uma estrela procederá de Jacó. Esses magos amados ao longo da história têm sido citados até pelos nomes. E foi o evangelho apócrifo de Tomé, do século II, que vai dizer que um era Melquior, o outro era Baltazar e o outro era Gaspar. Melquior era persa, teria sido persa. Baltazar teria sido da Índia. E Gaspar era um árabe. Mas, obviamente, isso faz parte de especulações. Herodes se perturba. E a palavra no original para perturbar, amados e amadas aqui, no versículo 3, significa preocupar, inquietar o espírito com medo e temor. Daí então ele convoca o seu mais alto escalão a pesquisar as escrituras para saber onde deveria nascer o Cristo e chega à conclusão em Miqueias 5:2 de que ele nasceria em Belém. Deseja então manipular politicamente, ardilosamente os magos, dizendo que ele desejava adorar o menino. Uma tramóia explícita no coração daquele homem perverso. Na verdade, ele queria matar e não adorar o rei menino. Aí vem a segunda porção que é encantadora, amados. Preste atenção. A revelação do rei. Versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela estava no céu. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. E parou, amados, depois de 10 quilômetros de caminhada, sobre o lugar onde o menino estava. Ao ver a estrela, os magos ficaram como? Extremamente alegres. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se, adoraram, abriram seus tesouros, ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, e depois, avisados em revelação por sonho, resolveram regressar por outro caminho. Eu gosto de brincar com um paralelo no versículo 9. Eles ouviram o rei, mas decidiram buscar o rei de verdade. Ouviram ao rei, mas seguiram a estrela para conhecerem o verdadeiro rei. E milagrosamente, amados e amadas, como um GPS de Deus, a estrela fixa exatamente sobre a casa onde estava Jesus. O comentarista vai dizer de que a estrela se movia como um guia. A estrela chegou, a estrela parou, tudo simples, mas absolutamente miraculoso, distinto de qualquer estrela que havia existido. O que aconteceu com essa estrela? Ela jamais se moveu. A estrela só pareceu parar quando os magos pararam.
E alegria, o texto diz que eles ficaram incrivelmente, versículo 10, extremamente alegres. É preciso, amados, compreendermos e valorizarmos o princípio da alegria na nossa experiência. Se encontrarmos a Jesus, precisamos ficar extremamente alegres. Por isso que eu não consigo conceber alguém que se encontra com Jesus, alguém que ouve falar de Jesus, alguém que por ocasião do Natal ouve as mesmas mensagens de Natal de Jesus, mas não tem os seus corações tomados por uma extrema alegria. Cadê a alegria? Cadê o júbilo? Por que o nome de Jesus não lhe deixa mais alegre? Por que o encontro com Jesus não lhe impacta mais? Antes da adoração, tem de haver alegria. Antes da entrega de presentes, tem de haver alegria. Antes de vir ao culto, você precisa ter alegria. A alegria precede as experiências que temos com Cristo, que é Rei. Pegando carona com John Piper, adorar é uma maneira alegre de refletir de volta para Deus o brilho do seu valor. E John Piper vai dizer isso, de que essa adoração não é um mero ato de vontade, não é execução de atos externos, pular, dançar, levantar as mãos, pular, porque sem a participação do coração, não adoramos de verdade. O envolvimento do coração na adoração é o despertamento de sentimentos, emoções e afetos. E aí John Piper termina dizendo: onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. E aí eu repito, olha para mim, se Jesus não é a sua maior alegria, você não o adora de verdade. Por isso que o salmista falou: alegrei-me, vamos. Mas tem gente aqui que fala: poxa vida, não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Ou gente que vem para cá, eu sei, amado, tem gente que fala o seguinte: mas tem gente que vem triste, mas não pode sair daqui triste. Domingo passado, uma irmãzinha nossa falou: pastor, eu cheguei hoje no culto cheio de dor. Ela realmente é quase que a Maria das dores, né? Cheio de dor. Mas eu saio daqui renovada. Eu era criança, amados, e eu cantava: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Os magos ficaram extremamente alegres. E aí, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E aí, deixa eu só fazer uma observação aqui. Maria estava presente. José não estava, provavelmente estava trabalhando em suas ocupações, mas Maria estava lá. Quantos anos Jesus tinha? 2 anos. E Maria estava onde? Onde a mãe tem que estar, amados? Nos primeiros anos do seu filho. Tem que estar em casa. O cuidado de Maria. Em Lucas 2,19 vai dizer que Maria guardava todas as coisas, conferindo em seu coração. Lucas 2,51 vai dizer de que Maria guardava no coração todas as coisas. E João vai dizer que quando Maria estava ali ao pé da cruz, Jesus identificou o discípulo amado João e fez questão de dizer a ele: eis aí a tua mãe. Não existe, amados, irmãs, olhem para mim, por favor, receba essa palavra.
Não existe relação mais íntima do que a relação de uma mãe com seu filho. Não terceirize isso. Não entregue isso a uma babá. Por mais que você tenha uma carreira, por mais que você tenha um brilhante futuro, você é mãe, dedique-se a sê-lo. Ser mãe está entre as tarefas mais sublimes da humanidade. Não é à toa que Thomas Jefferson, um dos presidentes norte-americanos, dizia: a mão que embala o berço é a mesma que governa o mundo. Não é tempo perdido ficar os primeiros anos com seu filhinho. Ah, eu perdi meus anos de vida. Você ganhou. Você ganhou. Maria estava ali, junto com seu filho de 2 anos. Abrindo os tesouros, oferece-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E eu não vou ficar, amados, interpretando aqui, ouro é isso, incenso é isso, mirra é isso. Embora seja bonitinho, traz uma luz na mensagem, mas os magos não fizeram com essa intenção. É claro que os pregadores, a própria história da igreja, ouro, realeza, incenso, sacerdote, adoração, mirra, profecia, morte. Mas na verdade os magos entregaram o que eles tinham de melhor. Eu aprendo com Carson, que vai dizer o seguinte: os 3 presentes foram simplesmente caros e nada incomuns. E talvez tenha ajudado a financiar a viagem para o Egito. Quem conhece a história sabe que depois José, Maria, o menino Jesus, teve de sair fugido para o Egito. E precisava de dinheiro. A palavra que nós temos aqui no versículo 11, abrindo seus tesouros, refere-se a cofres, caixas de tesouro. É interessante como que Deus providenciou tudo, não é? Como é que José e Maria e Jesus iriam fugir para o Egito? Tinham dinheiro para isso? Aí os magos foram lá e foram mantenedores para a família de Jesus. Ah, esses magos, por divina revelação, regressaram para a sua terra por outro caminho. J.C. Ryle vai dizer o seguinte: em todas as escrituras não encontramos fé mais robusta do que a dos magos. A sua fé merece ser considerada no mesmo nível da fé do ladrão penitente. Este viu a morte de alguém que fora crucificado como se fosse um malfeitor, mas a despeito disso dirigiu-lhe o apelo chamando de Senhor. Os magos, preste atenção, viram um menino ainda pequeno, no colo de uma mulher pobre, mas não obstante o adoraram, confessando ser ele o Cristo. E J.C. Ryle vai dizer: verdadeiramente bem-aventurados são aqueles que podem confiar dessa maneira. Leva para casa, amados, as seguintes pontuações aqui para o seu coração. A procura por Jesus, amados, ainda, para ser preciso, ocorre em muitos corações, mundo afora. A pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus, ainda pode ser ouvida hoje. E as pessoas estão fazendo a mesma pergunta dos magos: onde está o rei? Talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja com esta pergunta em mente: onde está o rei? Onde está Jesus? Onde está aquele que é luz verdadeira? Onde está aquele que ilumina a todo homem que vem ao mundo? Como vai dizer João capítulo 1, versículo 9. Amados, Tim Keller vai dizer que se o Filho de Deus nasceu mesmo em uma manjedoura, nós perdemos o direito de permanecer no comando da nossa vida.
Se ele nasceu na manjedoura, é porque ele é rei. E se ele é rei, eu e você não temos direito de governar absolutamente nada no que diz respeito à nossa vida, nem presente, nem futuro. Ele é rei. Você que está procurando o rei está aqui. O sinal na manjedoura. 2 anos depois, um sinal nos céus. Hoje, o sinal da sua palavra revelada. Lâmpada para os meus é a tua e nós não temos uma estrela para nos apontar acerca de Jesus, mas nós temos a palavra que é luz. Outra aplicação. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de diversas profecias feitas a seu respeito. A Bíblia não é um livro de achismos. A Bíblia é um livro de verdades. Eu não vou ficar cansando vocês com profecias a respeito da vinda de Jesus, mas todas elas foram cumpridas claramente. A principal delas, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado. O que é principado? Reinado. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu creio nas profecias acerca de Jesus. Se você crê, diga amém. A Bíblia é um livro de história. A Bíblia é um livro de cumprimentos. Pode fazer paralelos com Super Interessante, Galileu, livros científicos. Pode fazer estudos de história comparada. Pode pesquisar quem você quiser. A Bíblia continua com seu testemunho vivo, eficaz, usando a linguagem do autor aos Hebreus, mais penetrante do que espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Jesus nasceu para nós. Terceira aplicação. A alegria é marca registrada no Natal. A alegria do Natal é Jesus. Celebrar o Natal confiando nas promessas de um feliz Natal dos homens é e sempre será insuficiente. Se você, amadas, for calcular, atenção meninos aqui, que o seu Natal será feliz pelo número de presentes que vai estar debaixo lá da árvore da sua casa, nessa crise que a gente está enfrentando, vai se dar mal, hein? Não vai dar para ganhar nem aquele carrinho pequenininho que é caro pra caramba, aquele chocolatezinho também. Essa semana o João falou: pai, esse é um bom presente de Natal. É bom. Mas Jesus, amados, é a nossa alegria. Ele é o nosso feliz Natal encarnado. Nós lemos no início do culto. O anjo chegou e disse aos pastores nas campinas: não temais, porque eis que vos trago novas de pouca alegria. É isso? Sim ou não? Novas de alegria. Sim ou não? Não. Novas de grande alegria. Outra aplicação. A postura desses estudiosos
desses magos deveria nos impressionar. Merece estudar, amados. Estudem os magos, porque a despeito de suas posições na sociedade do Oriente, eles eram de primeiríssimo escalão. Eles se prostram diante de Jesus e ainda são generosos em seus presentes. Nós estamos falando, amados, de uma elite. Nós estamos falando de estudiosos, gente que lia textos, amados, de vários autores, de várias línguas, de várias tradições humanísticas. Nós estamos falando de gente que pesquisou, amados, nas bibliotecas mais renomadas da antiguidade. E que agora, diante de uma casa em Belém, amados, Belém, se curvam diante do rei. Olha para mim. Às vezes nós achamos que os pobres são mais sensíveis para Deus porque são pobres. E há alguns anos a igreja evangélica foi influenciada por um pensamento progressista que nasceu no contexto da Igreja Católica, que é chamada Teologia da Libertação, que ensinava, o mote principal deles era: Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. E durante muitos anos, muitos pastores foram alimentados por essa visão de fundo marxista, de que Jesus é para os pobres. Vai lá no Nordeste, os padres falando, Jesus é para os pobres. Mas aqui nós estamos, amados, diante de gente poderosa, rica, intelectual. Tem gente que fala, o cristianismo é para os burros, os ignorantes. Nós estamos falando de gente aqui de elite. Não tem como comparar os magos com os nossos dias de hoje. Pensa de gente assim de Harvard para cima. De gente que ganhava prêmio Nobel todo ano. Não tinha, mas se tivesse, ganharia facilmente. O prêmio Nobel da ciência vai para o mago tal. O prêmio Nobel da matemática vai para o mago tal. O prêmio da física vai para o mago tal. Era mago. Eles eram os mais. Mas se curvam diante de Jesus. Isso me faz lembrar o que Paulo vai dizer aos Filipenses. E vai chegar um tempo, amados, que todo olho verá. Toda língua confessará. E todo joelho se dobrará a Jesus. Ricos, pobres, brancos, negros, cultos e incultos, todos reconhecerão a Jesus. A última aplicação diz assim: a verdade central desse texto não trata apenas de que devemos oferecer presentes a Jesus, mas sim que ele nos apresenta Jesus como nosso maior presente. O personagem principal desse texto não é Herodes, não são os magos, é Jesus. Ele é o adorado. Esse Jesus que no auge da vida, Tim Keller vai dizer, subiu não a um trono, mas a uma cruz. Esse Jesus que veio como nosso substituto para levar o mal sobre si, o sofrimento e a morte. Tudo consequências de termos nos virado as costas para Deus. Ele fez isso para que, se crermos, possamos ser reconciliados com Ele. De modo que quando Ele vier rei, que nós cremos no retorno do rei, amém? Vai ter o retorno do rei. Ele vai pôr fim a todo mal, mas sem acabar conosco. Ou seja,
a fraqueza, a fragilidade, a impotência do menino rei, na verdade, consistia na sua força. Eu quero ilustrar para terminar essa mensagem, particularmente bastante tocado, porque eu vejo Mateus nos apresentando esse contraste. Quem estava perto não queria saber de Jesus. Quem estava longe foi buscá-lo. Pobres que estavam ali não o reconheceram. Ricos de outro lado do mundo vieram e reconhecê-lo. Esses contrastes me fazem pensar, amados e amadas, e esse é o meu tom nesta final de mensagem, que o Natal contraria todas as ordens estabelecidas. O Natal deixa a gente realmente de cabeça virada. Porque o excelente Deus se torna um simples menino. O Criador dos céus e da terra, segundo João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada que foi feito seria feito se não fosse por Ele. Aqui, amados, está recebendo presentes de homens, ouro, incenso e mirra, que posteriormente, possivelmente, haviam sido vendidos para patrocinar uma viagem de fuga. E Jesus então se torna um imigrante, como essas centenas de milhares ou bilhares de pessoas e famílias da América Central que estão indo para os Estados Unidos. Jesus estaria ali. Ele migrou para o Egito. Foi de Malicuia. Esse Jesus é desconcertante. Esse Jesus envergonha os entendidos. Esse Jesus, usando uma expressão de Paulo em 1 Coríntios, fez com que os sábios não alcançassem. Esta sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Na simplicidade. E eu quero resgatar, amados, um exemplo contemporâneo de simplicidade que tem tudo a ver com o Natal. A mídia divulgou, eu sei que você é um cara antenado, mas eu não tinha conhecido, até o meu amigo lá de Cuiabá, pastor José Júnior, que ouve a minha mensagem com MSB a semana, falou: Ezequias, olha um link aí do que aconteceu aqui no Mato Grosso. Tem coisa que só acontece no Mato Grosso, não, eu brinco com José Júnior é acriano, é pastor lá da Pribi de Cuiabá. Ele falou: veja esse link. E aí eu vi essa imagem aqui, ó. Você já deve ter visto. Um cidadão, funcionário da prefeitura de Jaciara, no Mato Grosso, estava fazendo seu trabalho normal, aparando ali a grama de um canteiro. Ele falou o seguinte: olha, vou fazer um negócio diferente aqui. Então ele resolveu escrever. O nome dele, amados, eu tenho aqui, é Lindomar, mas o apelido dele era o Jaburu. Eu gostei do Jaburu. O Jaburu resolveu escrever Feliz Natal, mas escreveu feliz com S no final. E atenção, professores de português, eu não estou incentivando erros de português aqui, sou mestre também e gosto das palavras. Mas a simplicidade de Jaburu pode ser tema dessa ilustração. Ele entendeu o verdadeiro sentido do Natal. Ronaldo, mesmo escrevendo errado. Um gaiato passou, sempre tem um enviado de Satanás. Passou na hora que ele tinha escrito o feliz com S, tirou foto. E aí, amados, foi para a rede. Milhares de pessoas saíram em sua defesa. Outras milhares criticaram o nosso Jaburu. E ele escreveu, depois ele deu uma entrevista, que ele virou celebridade. Ele falou o seguinte: olha, eu estava cortando, cheguei cedo para trabalhar,
Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever Feliz Natal. Eu não pedi permissão para o prefeito, nem nada. Quando eu estava começando o N de Natal, eu vi que a outra palavra estava com S. E aí passou alguém, tirou uma foto, jogou na rede e tal. Quem me conhece sabe que eu nunca me envolvi em confusão. Aí eu cheguei em casa e fui contar para a mulher. Sempre a mulher, né? E a mulher falou, olha, está na rede social. E coisa e tal. E ele disse, eu queria transmitir uma mensagem boa. Infelizmente errei na última letra. O mal intencionado agiu para me prejudicar, mas graças a Deus não consegui. Não conseguiu. Aí eu tive acesso, amados, olha só, à página do Facebook da Prefeitura Municipal de Jaciara. Eu li lá, amados. Sabemos da boa intenção do Jaburu. É um excelente profissional e tem o nosso respeito. A Prefeitura Municipal vem a público parabenizar o funcionário Lindomar, popular Jaburu, pela boa intenção e proatividade. Você tem o nosso respeito e carinho. Erros acontecem e todos nós estamos sujeitos a isso. Bom seria se todos tivessem esse mesmo espírito. E daí então, sobre a repercussão na internet, eu vou terminar dando espaço para o Jaburu. Ele disse ao final de uma entrevista, quer que eu fale alguma coisa? Eu sou tranquilo e humilde. Continuo tratando as pessoas do mesmo jeito. A gente não pode perder a humildade. Esse é o detalhe de tudo. Sou sempre humilde e não desejo mal para ninguém. Que viva o Jaburu. Ele entendeu, amados. Quem que nunca escreveu uma palavra errada? Ele entendeu, e a Prefeitura Municipal de Jaciara está de parabéns, porque entendeu o espírito, a intenção do Natal, que é a humildade. Dando mais um clique para terminar. Jesus, como rei por excelência, requer devoção exclusiva de seus súditos, mas só pode devotar a esse rei quem é humilde, quem é como Jaburu. Aprenda isso, tá ok? Natal é tempo de simplicidade. Cuidado com aquelas compras que você vai fazer, vai sobrar aquela comilança toda, vai ter gente passando necessidade. Um Natal simples. Tem que ter paz, saúde, alegria. Isso é o que vale. Ah, pastor, meus parentes bebem, vão trazer bebida. Quem manda na sua casa é você. Honra as calças que você veste, homem. Não deixa entrar bebida. Parente quer beber? Vai para o boteco. Sua casa tem que ser uma manjedoura. Tem que ser imaculada. Tem que ser lugar de simplicidade. Olha, se você não tem dinheiro nenhum, meio franguinho dividido ali, para os seus filhos, mas com paz, com alegria. Vale mais do que aquela comidaiada toda e a família que nunca se fala. A mesa mais falsa que existe no mundo é a mesa de Natal em algumas famílias. Na sua não vai ser assim não. Mesmo que seja feliz com S. Feliz Natal. Coloca a mão no seu coração, meu queridão, minha queridona. Eu não sei, amados. Eu vou abrir meu coração para você. Eu ainda me emociono com a história do Natal. Eu já disse aqui, já confessei.
Eu assisto filme de Natal. Mesmo esses filmes americanos que não tem nada a ver. Assisto. Duende, Gnomo. Eu gosto do clima de Natal. Eu gosto, vou dizer o quê? A gente estava cantando aqui Natal, Natal. Eu lembrei numa versão em inglês que é Noel, Noel. Mas eu vibro, amados. Eu vibro porque o Natal revela essa simplicidade de alguém que reconhece que, como diz Tim Keller, o Natal nos lembra que nós precisamos de um Salvador. Amém. É verdade. E o Natal também nos lembra que muito daquilo que a gente busca o ano inteiro, chega no Natal, é tão sem importância. E muitas vezes é aquilo que a gente dá tanto pouco valor, né? Eu gosto do Natal. Hoje. Eu gosto, me emociono. Cantata, a ornamentação. Eu acho que as famílias têm que estar reunidas. Eu sou desse que gosta da família reunida. Infelizmente, lá em casa, minha origem, família de origem, nós não tínhamos esse costume. E talvez por conta disso, quando eu casei e constituí família, a gente sempre faz. Eu gosto de comer, mas não é muita comilança para sobrar, não. É sempre ali para a gente curtir aquele momento. Faz isso também. O rei nasceu. Alguém entregou presentes ao rei. Não seja como Herodes, que dizia que queria adorá-lo, mas por motivos escusos. Tem muito crente que é Herodes, quer adorar para rivalizar com Jesus. Isso aí dá outra mensagem, né? Crente Herodes, quer rivalizar com Jesus. A gente tem que ser crente como os magos. A despeito de toda riqueza, de toda proficiência intelectual, se prostram diante de um menino de 2 anos de idade, chamando-o de rei. O Natal desmascara o nosso orgulho. O Natal mostra que aquilo que o homem valoriza, Deus nem sempre valoriza. Porque Ele atenta para o humilde, enquanto o soberbo Ele conhece de longe.